Depois de mais uma vagabundagem, o Raposo finalmente resolveu levantar da cama e voltar a trabalhar pro YouTube. Bom, depois de muito tempo, hoje eu vou estar respondendo as suas perguntas e dúvidas sobre a minha própria fangame de Five Nights at Freddy's. Mas caso você não faça ideia do que seja esse projeto, deixa eu resumir rapidinho sobre o que exatamente ele vai ser. Em 1993, a Freddy Fazbear's Pizza precisa urgentemente de um novo guarda noturno para proteger os pertences da pizzaria, evitar assaltos e cuidar dos animatrônicos do local. Mike Smith aceita o trabalho acreditando ser apenas mais um emprego simples, até descobrir que sobreviver às madrugadas talvez seja mais difícil do que imaginava. Então vai ser o Five Nights at Freddy's clássico que todo mundo conhece, porém com uma nova história, né, uma repaginadinha ali e tal, mas enfim. Agora que vocês já têm uma pequena noção do projeto, vamos finalmente responder as dúvidas de vocês sobre a fangame. Acabou a luz! Bonnie Matt Studios perguntou o seguinte: teremos mais conteúdo que o FNAF 1 original? Sim, meu querido, o projeto vai ter sim alguns conteúdos extras comparado ao jogo original. Por exemplo, o jogo terá sistema de dublagem brasileira e americana, e caso o projeto faça sucesso em outros países e a galera peça por mais expansões, existe sim a possibilidade de eu adicionar dublagem para outros idiomas no futuro. Claro, isso tudo depende muito de como o projeto vai ser recebido, mas a ideia existe. Davizinho BR123 perguntou se o jogo terá cutscenes, e eu te digo que sim, o jogo possui planos para ter cutscenes. Elas devem acontecer em algumas partes específicas do jogo e principalmente no final de certas noites, servindo para contar um pouco mais a fundo a história e desenvolver melhor alguns acontecimentos, porque sinceramente eu quero que a história seja algo importante, não apenas algo jogado ali. Agora só espero que a execução dê certo para que esse recurso realmente consiga ir para frente. Astro dos Nautas fez as seguintes perguntas: vai lançar para mobile? Sim! Se tudo der certo, após terminarmos a versão de PC, iremos trabalhar numa versão mobile para jogar junto ou um pouco tempo depois da versão principal. Então sim, a ideia é que a galera do celular também consiga jogar sem problemas ou tenha que portar, né, usando algum emulador. Onde eu acho a versão original? Cara, é bem simples, é só você ir no Google e pesquisar por Five Pixels at Freddy's e você vai encontrar a página da Game Jolt do projeto original. Mas já aviso que atualmente essa versão está disponível apenas para computador. E já tem data para lançamento? Bom, nós temos uma data internamente dentro da equipe. Porém, como ainda não temos tanta coisa pronta assim, eu prefiro divulgar uma data somente quando o projeto estiver bem mais avançado. Mas o que eu posso dizer é que a intenção é lançar ainda esse ano. Fake Fred Fazbear fez uma pergunta bem interessante: como esse projeto começou? Bom, tudo começou lá no finalzinho de 2022. Foi nessa época que eu comecei a voltar a consumir coisas de FNAF. Naquele tempo eu fazia sprite animations do Sonic usando o KineMaster, que é um editor, e fiquei com vontade de criar alguma coisa relacionada a FNAF. Então pensei, por que não fazer um fan-filme? E assim nasceu a ideia. O primeiro teaser desse projeto foi lançado no dia 13 de março de 2023. A proposta original era absurdamente ambiciosa. Eu queria adaptar os 5 primeiros jogos da franquia em algumas horas de animação. Só que fazer tudo isso sozinho, tendo 13 anos e usando um celular com apenas 32 GB de armazenamento era bem complicado. Então depois de um tempo eu acabei desistindo dessa ideia, mas aí surgiu outra: por que não transformar isso em uma fangame? E foi assim que nasceu oficialmente o Five Nights at Freddy's in Sprite, lançado no dia 14 de julho naquele mesmo ano. A partir daí o projeto foi crescendo, mudando, evoluindo e chegamos até aqui. MV396 fez muitas perguntas, então vamos responder uma por uma. Como está o processo da fangame? Como eu disse anteriormente, o projeto ainda está em um estágio bem inicial. E o motivo é bem simples: eu quero fazer algo bem feito. Fora que tivemos algumas mudanças importantes durante o desenvolvimento. Nós acabamos trocando de programador porque o notebook dele acabou indo de arrasta. Alguns dubladores teve que sair do projeto por uns motivos pessoais, mas nada de briga. E além disso, também mudamos a engine do projeto. Antes seria feito pela Click Team, mas agora estamos fazendo tudo no Godot. Então sim,
Isso acabou atrasando algumas coisas, mas eu acredito que isso vai valer a pena no final. Qual o nível de terror da fangame? Cara, sendo bem sincero, eu diria que o terror vai ficar bem próximo de FNAF original do Scott Cawthon. Nada extremamente pesado, igual algumas VHS por aí, mas também não quero que seja algo tão leve a ponto de perder a atenção. Então, numa escala de 0 a 5, eu colocaria um sólido 3 de 5. A ideia principal é mexer mais com o psicológico, a tensão, a atmosfera e também criar apego aos personagens. Porque assim, quando você se importa com algo, o medo funciona bem melhor, pelo menos na minha visão. Você está precisando de ajuda? Olha, sendo bem sincero, sim, tô precisando. Tem algumas áreas específicas que ainda estamos precisando de ajuda, principalmente na dublagem inglesa do jogo e aparentemente a pixel art para uma mecânica específica que eu vou comentar daqui a pouco. Mas fora isso, por enquanto está tudo sob o controle. Pedro Norota perguntou: é capaz da fangame ter uma mecânica única ou ela vai seguir como o FNAF clássico? E eu posso afirmar que não é só capaz, mas vai ter mecânicas únicas. Durante algumas partes da noite, existirão minigames acontecendo enquanto você joga. E além disso, em certos momentos do progresso, você poderá sair do escritório para resolver alguns problemas específicos. Então sim, o jogo vai pegar bastante inspiração do FNAF clássico, mas também eu quero colocar personalidade própria nele. Agora eu só espero que tudo funcione como planejado. Ibex perguntou: quantas noites vai ter o jogo? Bom, fora as 6 noites clássicas e a Custom Night, eu não sei dizer, porque vai que durante o desenvolvimento invente alguma noite extra para explicar melhor a história ou algo assim do tipo. Ou talvez adicionar easter eggs, desafios extras e coisas desse tipo. Então por enquanto eu te digo que vai ser as 7 noites, né? A noite 5, a noite 6, a Custom Night e é isso. Agora de resto, só o futuro dirá. Bruno Diego fez algumas perguntas interessantes. A fangame terá um nível de dificuldade menor, maior ou igual a do FNAF original? Olha, eu acho que FNAF clássico possui algumas decisões meio estranhas de dificuldade. Por exemplo, eu particularmente acho a noite 5 ser mais difícil do que a noite 6. Então a minha intenção é fazer algo mais progressivo. Quero que cada noite pareça realmente mais difícil que a anterior. Porém, existe a possibilidade de algumas noites serem um pouco mais leves dependendo da parte da história que estiver sendo contada, porque às vezes é melhor diminuir a pressão e desenvolver melhor certos acontecimentos. Você pretende colocar personagens secretos? A resposta é sim, não apenas personagens secretos, mas também personagens que vão existir especificadamente para expandir a lore do jogo. Inclusive, a história completa do primeiro jogo já está praticamente toda escrita. Agora só falta fazer tudo isso funcionar, porque ter ideia é fácil, o difícil é executar. Guionel fez uma pergunta excelente. Qual foi a decisão mais difícil que você tomou no desenvolvimento do jogo? Algo que parecia uma ótima ideia, mas que precisou ser cortada porque deixava o jogo pior ou difícil de fazer? Olha, eu não vou lembrar de algo pequeno ou específico agora, mas existe sim a ideia. Mas existe uma ideia grande que eu tive e que aparentemente vai acabar sendo cortada. Que a ideia era a seguinte: quando você começasse um novo jogo, ao invés de aparecer diretamente o jornal clássico igual do FNAF 1, primeiro apareceria uma reportagem mostrando alguns acontecimentos. E só depois disso você iria para o jornal tradicional. O problema? Isso acabou ficando complicado de fazer e talvez não funcionasse tão bem quanto eu imaginava. Então existe uma chance enorme dessa ideia acabar sendo cortada, mas tem chance também dela continuar. E sobre o que é exatamente essa reportagem, eu não vou contar, porque talvez essa ideia ainda seja reaproveitada no futuro. Aranha Dark fez uma pergunta bem curiosa. Pretende fazer sequências? Se sim, gostaria de fazer mais quantos jogos? E a resposta é sim, eu pretendo. O problema é que quando eu fui escrever a história, eu foquei muito mais no primeiro jogo e também pensei um pouco em coisas relacionadas ao Sister Location. Mas se essa fangame fizer sucesso, eu quero continuar, fazer um segundo jogo, quero expandir a história e se tudo der certo, a minha intenção seria contar essa história até chegar na Ultimate Custom Night. Agora, isso vai acontecer? Cara, eu espero que sim. Mas bom, então esse foi o vídeo, espero que de verdade eu tenha conseguido responder as principais dúvidas de vocês sobre o projeto. E antes de encerrar, eu gostaria de revelar uma novidade bem importante. Se você reparou durante todo o vídeo, deve ter percebido que eu não mencionei nenhuma vez o nome 5 Pixels at Freddy's Remake.
E isso tem um motivo. Depois de pensar bastante e conversar com a equipe, decidi mudar oficialmente o nome da Fangame. A partir de agora, o projeto vai se chamar Retro Fazbear's. O motivo dessa mudança é bem simples. Conforme o projeto foi evoluindo, eu percebi que ele não teria um estilo de arte 100% focado em pixel art. Então manter o nome 5 Pixels acabou perdendo um pouco o sentido. Além disso, eu queria um nome próprio que tivesse mais identidade e que representasse melhor o projeto. Então sim, sejam muito bem-vindos ao Retro Fazbear's. Espero de coração que vocês tenham gostado tanto do novo nome quanto do vídeo de hoje. Se gostaram, não se esqueça de deixar o like, se inscreve no canal para acompanhar o desenvolvimento da Fangame e ativar o sininho para não perder as próximas novidades. Muito obrigado por todo o apoio, um grande abraço e até o próximo vídeo!